Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar o segundo trimestre. No segundo trimestre, o capítulo 7 é o capítulo que nós vamos observar, ok? Então vamos lá. Números racionais na forma de fração. Então a partir do último momento, a última conversa que nós tivemos sobre matemática, nós trabalhamos com os números naturais. Nos números naturais, nós observamos a característica do maior que zero, verificamos na reta real como que eram os números naturais, né? Fizemos divisão, fizemos multiplicação, fizemos adição, potenciação, radiciação e tudo isso vai ser usado aqui também nas frações. Só que a fração nada mais é que uma divisão. Só que daí é uma divisão que em alguns momentos vai receber algum nome específico, razão, relação e tudo isso a gente vai se adaptar, mas fato é uma divisão. Se você domina a divisão, se você domina a multiplicação, você não vai ter problema de trabalhar isso aqui, tá? Então a fração, a representação dela está aqui, ó, já colocou um modelinho aqui de exemplo para fração. Aqui outro, tá? Falando de uma relação de altura em relação ao que está acontecendo aqui. Então, esta característica agora é a gente observar como as frações vão se comportar. Olhando aqui na página 149 do livro de vocês, acompanhem no livro de vocês já devem ter dado uma lida. Então, o que vocês vão reparar? Que nesse texto, em vários momentos, são relacionados as frações. As frações são relacionadas de forma direta. Está aqui, ó, um exemplo. Está aqui, ó, outro exemplo. Ou ainda, ela é relacionada de uma forma indireta, que vai ser nos números decimais. Então, quando nós observarmos os números decimais, vocês vão perceber que a gente vai poder fazer esse número decimal virar uma fração, ou até mesmo a porcentagem virar uma fração. Então a fração está no nosso cotidiano, em várias situações. Por isso que nós começamos com os números naturais. Daqui a pouco nós vamos ter mais clareza por que os números naturais vieram. Mas olha aqui, ó, números decimais, porcentagem e frações. E aqui ele caracteriza exatamente as frações da que a gente estava citando, ok? Perceba lá, ó, aqui a relação de fração está sendo criada por esse texto. Ele falou lá que Renata queria mensurar ou medir a calçada e ela foi lá e fez a contagem de passos, mas percebeu que um pedacinho ficou sem poder complementar um passo ou um passo inteiro. Aí o que ela fez? Utilizou o pezinho dela e verificou que não cabia um passo inteiro, mas cabia 2 pezinhos para verificar o tamanho da calçada. Ok? Nesse momento, ela reparou que tinha uma relação entre a passada dela e os pezinhos dela. Cada passada correspondia a 3 pezinhos. Opa, se aqui foi 2 pezinhos, faz sentido falar que não cabia uma passada toda, né? Então, nesse caso, a Renata, afirmou: meu pé cabe 3 vezes em cada passo que dou. Existe uma relação entre o comprimento da passada e os pezinhos dela. Essa relação ela coloca aqui como sendo o comprimento da passada um inteiro, ó, e cada pezinho como 1/3. Esta relação de fração, ela é correspondente a uma passadinha de 3 passadinhas. E esse pedaço, esse pezinho dela aqui, é 1 pé para 3 pés. Esse 1 pé para 3 pés, por quê? Porque cada 3 pés dela corresponde a uma passada, um comprimento de passada. Então ela está relacionando comprimento de pé com comprimento de pé. 1 pé para 3 pés. Aqui seria 2 pés para 3 pés, tá? Não complementando o total. Se ele quer complementar o total, como poderia ser representado? 3 pezinhos para 3 pezinhos. A ele corresponde um total. Ok? Vamos continuar então.
Então, continuando, pessoal. Todo número que pode ser representado de forma de fração A sobre B em que A e B são números naturais. Então, por isso que nesse momento nós estudamos números naturais, porque daí vamos trabalhar agora com números naturais. Então, imagina que esse A e esse B, o A pode ser 2, o B pode ser 10. Aqui pode ser 20, aqui pode ser 5, não importa. O que importa é que o A e o B são pertencentes aos números naturais. Só que tem um critério também, o B tem que ser diferente de zero. Toda vez que isso acontecer, o número é racional, tá? Então, para definir um número racional, é um número que seja uma fração. Então, toda vez que eu falar de fração, pode aparecer algum texto com o nome de número racional. Tudo bem? Continuando. Para indicar uma fração, usamos um traço horizontal e dois números, chamamos de os termos da fração. Então, usou esse traço para separar esses dois números. O que fica acima é o numerador, o que fica abaixo é o denominador. Muito utilizada essa linguagem, então é fundamental que vocês lembrem. O denominador embaixo, numerador em cima, ok? Vamos a um outro ponto aqui. Como se lê as frações? Na leitura de frações, você vai perceber que tem alguns termos que já estão pré-determinados, pré-definidos. Os que estão pré-definidos, quando está dividido por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tá? É a definição, já está bem definidinho para esses números, tanto que toda vez que for dividido por 2, vai falar que é dividido por meio. Então, é 1/2. Dividido por 3, 2 terços. Dividido por 4, vamos nesse aqui, 3 quartos. Dividido por 5, não tem nenhum, mas seria 3 quintos, um exemplo. Dividido por 6, 5 sextos. Dividido por 9, 4 nonos. Dividido por 8, 1 oitavo. Tá? Esses são os denominadores possíveis e já com o nome bem definidinho. Outro que pode acontecer o que pode acontecer também no denominador, é se ele tiver dividido por 10, 100 ou 1000. Se dividido por 10, décimo. Se dividido por 100, centésimo. Se dividido por 1000, milésimo. Então está aqui o exemplo, 3 décimos, 8 centésimos. Ok? Agora, se por algum motivo acontecer de não ser dividido por esses fatores que foram definidos, de 2 a 9, 10, 11, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, assim por diante, eles vão receber o complemento da palavra avos, que significa pedaços. Então, esse caso aqui, 1/12, aqui 3/20, porque pode perceber que tanto esse denominador quanto esse denominador não caíram nas regras anteriores, certo? Algumas situações que envolvem números racionais, na forma de fração. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Um exemplo, esse exemplo 1 aqui. Ele pegou uma figura e olha como que ele fez. Cada figura representada a seguir foi dividida em 6 partes iguais. Pessoal, nós estamos no 6º ano, vai ter momento que ele não vai ter essa palavra partes iguais, mas a gente sabe que vai ser partes iguais, ok? Nesse caso, ele já está definido, são partes iguais. Se são partes iguais, eu posso definir o total de partes e em quantas delas foi pintada. Então, eu tenho uma pintada só. Mas uma palavra que é utilizada ao passar do tempo vai ser a palavra rachurada. Então, nesse caso, esse aqui tem uma figura pintada ou uma figura rachurada. Então, é 1/6, porque o numerador representa o número de peças que foi separado, foi pintado, foi definida, dividido pelo total, ok? E esse aqui, mesma coisa, 2 partes pintadas ou rachuradas, 2/6. Essa daqui é 3/6. Vocês vão perceber que quando a gente fala de frações, eu não lembrei de falar um pouco à frente, mas é fundamental que vocês lembrem. Algumas vezes as pessoas têm o costume de falar 1/6, 2/6, 3/6. Literalmente é equivocado. A gente compreende o que ele está querendo dizer, mas textualmente, quando for aparecer um exercício,
Esse 1 sobre 6, na verdade, vai aparecer 1/6. Esse 2 sobre 6, na verdade, vai aparecer 2/6. Então, é fundamental que vocês saibam traduzir tal informação. E, quando perguntado, obviamente, responder como é o ideal. Aqui, 4 foram pintadas. 4 de quanto? 4 de 6, 4/6. Aqui, 5 de 6 foram pintados, logo 5/6. E aqui, todos foram pintados, 6/6 ou 1 inteiro. Isso vai acontecer muito, vai ser fundamental que vocês observem, ok? Segunda situação, essa daqui é mais a atenção de vocês. O Vitor tem 24 carrinhos, desses 24, uma parte vermelha e as demais de outra cor. Bom, ele falou que uma parte vermelha, quanto? Se eu for separar só os vermelhos aqui, que são no total de 6, vocês vão reparar aqui, ou podem reparar aqui, o verde também são 6, os azuis também são 6. E os amarelos também são 6. Então, de fato, se eu for separar de 6 em 6, eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas. Então, tá lá, 4 parcelas. E quantas dessas parcelas são vermelhas? Somente uma. É a única forma de escrever? Não. Outra forma que você poderia escrever é contando todos os carrinhos, que dá um total de 24 carrinhos. E quantos são vermelhos? 6. Então, 6 24avos representa a mesma informação de 1/4, ok? Com o tempo a gente vai explorar um pouco mais essa informação, mas lembre-se, eu posso fazer 6 carrinhos dividido por 24, é a mesma informação de 1/4, ele traz a mesma resposta, a mesma quantidade, só que aqui eu separei em bloquinhos de 6 e quando eu conto os 24 carrinhos eu separo em bloquinhos de unidade. Na situação 3, Amanda queria fazer uma vitamina de morango e encontrou na internet uma receita. Pessoal, não é tradicional a receita como está sugerida aqui. 3/4 de xícara, como está sugerido no texto, 3/4 de uma xícara de leite. Por quê? Imagina que você vai pegar essa xícara de leite, vai dividir em 4 pedaços iguais e 3 deles você vai colocar leite. É claro que visualmente tem como a gente ter uma ideia, mas as medidas, quando elas são feitas para tentar facilitar. Quando ele fala lá, em vez de ser 700 ml de leite, ele fala uma quantidade de xícaras, 1 xícara, 2 xícaras, aí ele tenta especificar de uma forma mais apropriada. Então, nesse caso, os 3/4 de xícara, ele só quer dar um exemplo de que ele poderia usar uma fração da xícara para fazer a medição ou a mensuração, ok? Mas é uma situação, problema que vai envolver muitas outras informações. Situação 4. Dalva encomendou 2 pizzas para sua família. Então tá aqui as pizzas, ó, 1 pizza, 2. Ah, mas não tem pizza nenhuma mais aqui, professor. Claro, porque o texto, além de falar aqui que encomendou as 2 pizzas com 8 pedacinhos, que ela fez a divisão aqui dos 8 pedacinhos, das 6 pessoas, cada uma comeu 2 pedaços. Então pensa lá, 6 pessoas, uma pessoa comeu 2 pedacinhos aqui, outra pessoa comeu 2 pedacinhos aqui, outra comeu 2 aqui, outra comeu 2 aqui. Até agora são 4 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas. 5 pessoas, 6 pessoas comeram 2 pedacinhos. Restaram 4 pedacinhos de pizza do total que foi comprado, ok? Mesmo lembrando que vocês não comeriam só 2 pedacinhos, né? Tradicionalmente a gente come um pouco mais, mas como é uma situação problema, a gente acredita que foi só isso que eles comeram. São pessoas que comem pouquinho. Nesse caso, olha lá, qual que fica a ideia? A pizza inteira, quantos pedaços que a representa? 8 pedacinhos representa a pizza inteira. Então, para comer uma pizza inteira, eu tenho que comer 8 pedaços de 8. Por isso é tão estranho a gente verificar, porque qual uma fração que a gente poderia pensar? Aqui tem 8 pedacinhos, aqui tem 8 pedacinhos, então a fração é dividida por 16, não é o que diz aqui, a fração diz que é dividido por 8. Por que não por 16? Porque nós estamos sugerindo que cada 8 pizzas juntas representam um inteiro. Então, nesse caso, o denominador é esse inteiro de pizza.
Se a gente falasse assim, cada 2 pizzas corresponde a uma única pizza, cada dois grupos correspondem a um único, aí tudo bem. Ok? Que nem, por exemplo, para cada 2 pares de sapato representa, ou dois pés, né? Porque nós temos 2 pés, representa um par só. Então nesse caso é 1, mas nesse caso a pizza, a gente vai estar avaliando que aqui, ó, foi dividido um inteiro em 8 pedacinhos. Então de fato foram quantos pedaços comidos? 8 pedacinhos aqui, mais 4 pedacinhos, 12 pedacinhos de 8, ok? 8 porque o inteiro corresponde a 8 partes. Nesse caso, uma pizza, não sei se você pegar essas duas e arrastar para cá, você se repara, uma pizza e meia, né? Indo um pouco mais abaixo aqui. Olha lá. Ele agora quer saber, ele tem 3 pizzas e como que ele pode representar isso aqui? Se são 8 pedacinhos em cada pizza, então é 8 mais 8, 16, mais 8, 24. 24 de quanto? De 8. 24 dividido por 8, 3 inteiros. 3 inteiros porque são cada pizza. É a definição que a gente está querendo achar, é o inteiro, ok? Conforme a gente vai percebendo a teoria, quando a gente chegar no exercício, a gente tenta colocar mais detalhes referentes a isso. Forma percentual. Aqui é uma parte muito importante da matemática, tá? Então olha o que está acontecendo aqui. As frações de denominador 100 podem ser representadas somente pelo número acompanhado pelo símbolo porcentagem. A porcentagem, se você parar para reparar, é uma divisãozinha, ó. A bolinha em cima representa o numerador, a barrinha a separação e a bolinha de baixo representa o denominador. Então, numerador, barrinha, denominador. Lê-se porcentagem. Então, o que ele faz aqui? Ele pintou 8 pedacinhos de 100. Então, se eu tenho 100 pedacinhos, então conto lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 mais 20, aqui tem quanto? Tem 4 por 5 também, tem 20. Aqui tem 5 por 4, tem 20. Aqui tem 5 por 4, tem 20. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 20, 80. E aqui tem 5 por 4, 20. Então tem 100 pedacinhos. Dos 100 pedacinhos, 8 foram pintados. Cadê os 8? Os laranjinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8%. 8 de 100. E 20% é 20 de 100. Então ele contou os azuizinhos aqui, ó. 20 de 100. Ok? E percentagem, ou percentual, ou porcentagem, eles sempre representam uma parte do total. Os números racionais que, na forma de fração, tem denominador 100 podem ser representados da forma percentual. Então, lembre-se, esse símbolo vai ser o que vai representar a forma percentual. Não é muito complicado, mas tem que tomar bastante cuidado nessa definição. As frações também podem representar um quociente. Acompanhe as situações seguintes. Então, a situação é essa. Uma professora deu 5 folhas de papel sulfite a um grupo de 3 alunos, para que construíssem pequenos blocos de anotação. Então tá aqui, ó. Certo? Qual foi a quantidade de papel que cada aluno recebeu, sabendo que o papel foi distribuído igualmente entre eles? Para resolver esse problema, primeiro distribuiremos uma folha inteira para cada aluno. Entretanto, sobraram 2 folhas, que poderão ser distribuídas para os 3 alunos, dividindo-as em partes iguais. Como mostrar a figura? Mostra a figura a seguir. Então tá aqui, ó. Ele pegou uma folhinha inteira e dividiu em 3 pedaços. Se dividir em 3 pedaços, eu vou considerar essa folha inteira como um inteiro. Inteiro dividido em 3 pedaços. 3 pedaços dividido por 3, ó. 1 terço, 1 terço, 1 terço. Aqui mesma coisa. Com isso eu consegui dividir em quantos pedaços no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços.
Para cada... Ué, como assim cada aluno? Porque eu tenho 3 alunos. Se eu tenho 3 alunos e 6 pedacinhos, eu posso falar que o primeiro aluno fica com isso, o segundo aluno fica com esse e esse, e o terceiro aluno fica com esse. Então, cada aluno fica com quanto? 2 pedacinhos de 3. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, o aluno ficou com 1 inteiro mais 2 pedacinhos de 3. 1 inteiro mais 2 pedacinhos de 3. 1 inteiro mais 2 pedacinhos de 3. Então, foi a forma que ele dividiu. Lembre-se, tradicionalmente na matemática, quando você puder fragmentar as ideias, vai ser muito bacana para você. Vai ser bem mais fácil de você observar todos os detalhes. O resultado 1 sobre 2/3 dessa situação dos alunos representa a quantidade de papel que cada aluno recebeu. Isso aqui é uma forma mista. Por que mista? Porque eu tenho a parte inteira, que ela é escrita aqui na frente, e a parte fracionária. Mas eu poderia escrever ela só com o numerador e denominador. E como seria isso? Essa parte inteira, aqui ó, aqui a parte inteira. A parte inteira anterior ela tinha sido dividida em 3 pedacinhos. Então eu vou pegar a parte inteira e vou dividir em 3 pedacinhos. Quantos pedacinhos serão então? 1, 2, 3, 4, 5. 5 com a repetição de quanto? De 3. Então 5 terços. Tá? Uma outra forma para ser feita é você reparar, e aí a grande situação, ó, se você pegar 1 vezes 3, 3, mais 2, 5. Então isso aqui vem do critério da divisão, ok? 5 terços então é a resposta. A melhor forma de você observar sempre é tentando fragmentar da melhor forma possível. Então a quantidade de papel que cada aluno recebeu foi 5 terços, foi 5 pedacinhos vindo de uma folha dividida em 3 pedaços. Situação 2. Se dividirmos 3 barras de chocolates iguais para 4 pessoas, cada pessoa receberá 3/4 da barra. Ué, como assim? Então vamos lá, conta aqui. Eu tenho 4, 8, 12 pedacinhos. Ele dividiu cada pedacinho aqui, ó, 1 de 4. Eram 4 pedacinhos, 1 de 4, 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 1 de 4. Ele foi dividindo os pedacinhos. Só que são quantas pessoas? São 4 pessoas. Se são 4 pessoas, a primeira pessoa pegou esses 3 pedacinhos, a segunda pessoa pegou os próximos 3, a próxima 3 pedacinhos e a última 3 pedacinhos. Então, é assim que ficou. São 3 barras dividido em 4 pessoas, 3/4. Tudo bem? Caso fosse distribuído 20 dessas barras de chocolate igual em 4 pessoas, cada pessoa receberia 5 barras, porque é só simplesmente a divisão. Tá aqui, ó. Uma fração pode representar o quociente de seu numerador pelo seu denominador. Esse é o critério existencial da fração. Vamos lá. Eu comentei em momentos anteriores que a gente pegava lá uma fração e multiplicava e somava. Ficou estranho, né? Porque eu só joguei a informação e não complementei. Vamos ver se a gente complementa agora. Como trabalhar com a divisão na forma mista? Se a forma mista tem parte inteira, tem parte fracionária. Então ele pegou esse exemplo aqui, ó, 43 quintos. Em 43 quintos, então tem 43 pedacinhos divididos de 5 em 5 pedaços. Vamos ver o que ele faz. Então tá lá. 43 dividido por 5, 8, 40, resta 3. Olha aqui o que aconteceu. Esta parte aqui, ó, é o número inteiro que você consegue dividir. Esse aqui é o que restou. Então, olha o número inteiro aqui, ó. Olha o que restou aqui. Logo, dividido em 5 pedaços. Agora, se eu pego 8 vezes 5, 40, mais 3, 43. 43 quintos. Que nem eu tinha comentado com vocês lá. Então, toda vez que eu trabalhar com as frações mistas, eu posso simplesmente verificar essa forma ou esta. As duas são verdadeiras.
Só que essa daqui que tem um numerador maior significa que era o mesmo critério das pizzas que a gente falou nas páginas anteriores. Tinha 2 pizzas de 8 pedaços e foram comidos 12. Significa o quê? Comer uma pizza mais um pedacinho. Para as frações mistas, não existe só um caminho. Pode existir um caminho diferente daquele que foi mostrado. Então, um outro caminho que pode ser feito é a transformação disso aqui em um número, uma fração. Então, ó, tenho 3 inteiros e 2 quartos. 3 inteiros e 2 quartos. O que ele vai colocar claramente aqui é o seguinte. Esse inteiro, ele foi dividido em quantas partes? Em 12 partes. Em 4 partes. Como ele foi dividido em 4 partes, porque lembre-se, lá quando a gente comentou sobre a questão dos inteiros, lembra lá da situação que tinha a questão da pizza? A pizza foi dividida em 8 pedacinhos. Quando ela foi dividida em 8 pedacinhos, era o denominador, mas quando gerava a parte inteira, 24 oitavos, gerava 3 pizzas. Aqui mesma coisa. Então, se esse aqui ficou inteiro, é porque de fato ele tem um valor que multiplicado por 4 dá o valor total. 12, então é o valor total para esse inteiro, e 2. Então 12 mais 2, 14. 14 quartos. Então, o que de fato aconteceu? Se eu olho para o 14 quartos e divido ele, subtraio 2 unidades, esse 14, eu acho 12. E quem é 12? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Então, essa é uma forma inversa de se trabalhar com a informação, tá? Um outro exemplo aqui. Para transformar isso aqui, então nós vamos verificar o que? 5 inteiros, só que está 2 terços, então ele foi dividido por 3. Se ele foi dividido em 3 pedaços, para esse rapaz aqui virar inteiro, para esse 5 virar inteiro, é porque antes a natureza dele é ser multiplicado por 3. Por isso ele virou inteiro. Então, 3 vezes 5, 15. O 2 terços permanece, 15 mais 2, 17 terços. Então, 5 inteiros e 2 terços é igual a 17 terços. É a mesma solução, de forma diferente de representar.